sentiu que precisa de um docinho para fechar o almoço? Ou que não consegue relaxar sem algo açucarado no fim do dia? Ou então que quanto mais tenta cortar o açúcar, mais vontade tem? Se sim, esse vídeo é para você. Eu sou Fernanda Cipriano, nutricionista, e hoje eu vou te contar quais são os ingredientes secretos, físicos e emocionais que ajudam a controlar a compulsão por doces, de forma natural, sem precisar cortar tudo e sem precisar de força de vontade. Mas antes da gente ir diretamente para os ingredientes, a gente tem que entender o porquê o nosso corpo pede tanto doce. A verdade é que o desejo por açúcar, ele é tanto biológico quanto emocional. Do ponto de vista biológico, o nosso cérebro ama a glicose. Ela é a principal fonte de energia do sistema nervoso central. E como o nosso cérebro ele representa apenas 2% do nosso peso corporal, mas ele consome 20% de toda a nossa energia, ele tem uma relação muito íntima com o açúcar. Estudos da neurociência mostram que, ao consumir doces, nós ativamos áreas do cérebro relacionadas ao prazer e a recompensa, como, por exemplo, o sistema dopaminérgico. E elas são as mesmas regiões ativadas quando nós vivenciamos algo prazeroso, como ouvir uma música, dar risada, receber um elogio. Agora, some isso ao contexto emocional. Quando a gente está estressada, triste, cansada, o cérebro busca justamente essa descarga de prazer rápido. E o açúcar é o caminho mais fácil. Por isso, o doce tem esse poder de acalmar momentaneamente. Mas o problema é que o efeito é curto. E aí, logo depois disto, vem o cansaço, a culpa e o ciclo recomeça. A boa notícia é que existem maneiras práticas e científicas da gente regularizar essa situação. O primeiro ingrediente secreto é a proteína. Ela é essencial para controlar a compulsão por doces, porque ela estabiliza os níveis de glicose no sangue e evita picos muito bruscos, tanto de queda quanto de ganho de energia. Quando você faz uma refeição pobre em proteína, por exemplo, você só come um pão ou uma fruta, o açúcar sobe muito rápido no sangue e cai logo em seguida. E essa queda muito brusca, ela é entendida pelo cérebro como uma emergência energética. E ele dispara o sinal de preciso de mais, preciso de açúcar. Refeições que contêm proteína, elas aumentam a liberação de hormônios que promovem a saciedade e reduzem o desejo por alimentos altamente palatáveis como doce. Então agora a gente vai para um exemplo prático. Ao invés de você comer só uma bananinha ali durante a tarde, experimente colocar uma fonte de proteína. Pode ser um iogurte, um ovo cozido ou um punhado de castanhas. Essa combinação mantém o açúcar do sangue estável e evita a vontade repentina de atacar o chocolate depois. O segundo ingrediente é a gordura de qualidade, as chamadas gorduras boas, aquela do abacate, do azeite de oliva, sementes e castanhas. Elas ajudam a retardar o esvaziamento gástrico, o que significa que a comida vai ficar mais tempo no estômago, aumentando a sensação de saciedade. Além disso, essas gorduras boas também participam da liberação de hormônios ligados ao apetite e ao bem-estar, como a leptina, que é a responsável por avisar o cérebro quando estamos satisfeitas. E há um ponto muito importante: a gordura, ela também é responsável por dar textura e sabor aos alimentos. Quando o prato é muito seco, sem sabor, sem tempero, o cérebro sente falta de prazer alimentar. E adivinha o que ele pede depois? Um doce. Então, incluir uma gordura boa na sua alimentação é uma forma inteligente de você alimentar o corpo e o prazer sem partir para o doce. Mais um exemplo prático. Você pode regar a sua salada com azeite, aí você pode explorar os diferentes tipos de azeite, azeite de oliva ou azeite de uva. Você pode adicionar pastas de amendoim natural nas suas frutas ou incluir sementes como chia e linhaça nas refeições. As fibras alimentares também são outro ingrediente poderoso. Elas retardam a absorção da glicose, diminuindo os picos de açúcar no sangue e favorecendo a saciedade prolongada. Mas o mais interessante é o papel das fibras no intestino e no humor. Elas alimentam as bactérias boas intestinais. E você já deve ter ouvido em algum lugar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E isso não é figura de linguagem. Cerca de 90% da nossa serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzido no intestino. Uma microbiota saudável está associada a menores níveis de ansiedade e também menores níveis de compulsão por doce. Ou seja, comer fibras não ajuda só o intestino, mas o emocional também. Mas onde encontrar as fibras? Você pode encontrar ela em frutas, legumes, verduras,
na aveia, frutas com casca, tá? Feijões e lentilhas. Agora vamos falar dos ingredientes invisíveis, aqueles que não estão no prato, mas influenciam diretamente a compulsão por doces. O primeiro é o sono. Dormir pouco aumenta a produção de grelina, que é o hormônio da fome, e reduz a leptina, que é o hormônio da saciedade. Além disso, o corpo privado de sono, ele busca energia de forma muito rápida. E aí o cérebro vai interpretar como preciso de açúcar. O segundo é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Em níveis altos e muito constantes, o cortisol vai aumentar a sua vontade por alimentos gordurosos e açucarados, justamente por atuarem nessa área do cérebro que está ligada à recompensa. Ou seja, quanto mais estresse e menos descanso, o corpo vai tentar compensar isso com doce. Então, se você vive dizendo que você não consegue controlar a sua vontade por doce à noite, pode ser que o problema não esteja no chocolate, mas sim no seu nível de estresse e no seu cansaço. Um corpo esgotado, ele vai buscar energia imediata. O açúcar é o atalho mais fácil para isso. Por isso, dormir bem e aprender a desacelerar é tão importante quanto aprender os alimentos certos para se alimentar. Na nutrição comportamental, a gente aprende que não é só sobre o que você come, mas também sobre como você come. Muitas mulheres vivem tentando se controlar, cortando doce, cortando açúcar, cortando isso, cortando aquilo. Mas aí o que acontece? A compulsão só aumenta, a vontade daquilo só aumenta. Isso é explicado por um fenômeno chamado efeito da privação. Quando o alimento é proibido, ele se torna mais atraente para o cérebro. O simples fato de pensar que não pode já gera ansiedade e vontade de comer aquilo. O caminho, então, é o oposto, é a permissão. É comer esse doce com presença, com atenção, apreciando cada mordida e principalmente sem culpa. Porque quando você come, seja o que for, de forma consciente, o cérebro entende que aquela necessidade ela foi atendida e não fica te pedindo mais e mais depois. Um exercício muito simples que eu sempre faço nos meus atendimentos é trazer o chocolate para consulta, né, e ensinar vocês a comerem o chocolate. Então, quando vocês estiverem comendo, seja chocolate, qualquer outra coisa que seja a sua forma de escape ali, né? O seu alimento de escape. Para um pouquinho enquanto você está mastigando e saboreando o chocolate, por exemplo, né? Você realmente precisa disso agora? Como você quer se sentir depois que você comer esse chocolate? Qual a quantidade que vai te trazer prazer, mas sem deixar aquele desconforto depois? Essas perguntas vão te ajudar a voltar a se reconectar com o seu corpo e também entender os seus limites, transformando esse ato de comer em algo mais consciente e menos impulsivo. O último ingrediente é o mais esquecido de todos, que é a gentileza com você mesma. Muitas mulheres, elas vivem uma relação de guerra com o doce, com a comida, com si mesma. Ora controlam, ora perdem o controle e aí se punem. Só que punição não gera equilíbrio, gera culpa e mais descontrole. Do ponto de vista psicológico, o comer compulsivo não é falta de disciplina, é um sintoma de desconexão emocional. A compulsão, ela é na verdade uma tentativa do corpo de aliviar algo. E quando você se culpa, você intensifica esse ciclo. O ingrediente da gentileza é entender que você não precisa ser perfeito. Você pode errar, pode comer o doce, pode aprender no processo. É essa abordagem gentil que permite que você mude de forma duradoura. Então lembre-se sempre de se perguntar o que você realmente está precisando nesse momento. Às vezes é açúcar mesmo, mas às vezes é pausa, é carinho, é descanso, aconchego. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a comida. Controlar a compulsão por doces não é sempre tirar o açúcar da sua vida, mas sobre equilibrar mente, corpo e coração. Então lembra que os ingredientes certos, eles não estão só na cozinha. Estão na forma como você cuida de si mesma, como você dorme, como você se alimenta, como você sente. Quando você aprende a se nutrir de forma completa, com comida, descanso e afeto, o doce deixa de ser uma fuga. E aí ele volta a ser apenas o que ele sempre foi. Um prazer da vida e não uma prisão. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que vive dizendo: não consigo parar de comer doce. Um beijo e até a próxima.